Conspiração da hipergamia. Holotomacy. A hipergamia é um mecanismo de seleção para a sobrevivência. Tia Sui. A hipergamia afirma que uma mulher procura um homem de status mais elevado do que ela para o casamento. Nada menos, nada mais. Escoffier. Eu não acho que isso está certo. A teoria é assim, pelo que li. A hipergamia é uma preferência natural da mulher, ou seja, geneticamente programada, por um homem de status mais alto, isto é, um status mais elevado do que ela, e também um status mais alto do que os outros homens em seu campo de visão e talvez um status mais elevado do que os homens que ela conheceu no passado e até mesmo, nos extremos, um status mais elevado do que a maioria dos homens que ela pode imaginar pessoalmente encontrar. Isso perpassa uma série de relacionamentos possíveis, desde transas de uma noite até o casamento. Em todos os casos, as mulheres naturalmente preferem o homem com o status mais alto que possam obter. E às vezes, elas querem tanto status que não se conformam com nenhum homem que elas possam realmente conseguir. Status tem um significado variado nessa definição. Certas coisas se correlacionam com status elevado, por exemplo, dinheiro, prestígio, posição social, etc. No entanto, um homem pode ter tudo isso e ainda ter status baixo por causa do comportamento intrapessoal de baixo status, ou seja, carência extrema. O status masculino mais alto possível seria rico, bonito, em forma, bem vestido, alto valor social, trabalho de alto prestígio, de preferência um que envolva risco físico sendo melhor que mero risco monetário, e também extrovertido, dominante, líder de seu grupo de amigos, capaz de comandar qualquer situação social, e assim por diante. No entanto, as mulheres se sentem mais atraídas pelas características comportamentais do que pelas características materiais físicas. Então, se você tem que escolher um ou outro, para conseguir mulheres, seja socialmente dominante e um perdedor da sociedade ao invés de socialmente inapto e um rico vencedor da sociedade. Mas é melhor ser ambos possível. Quanto ao casamento, claro que as mulheres querem se casar, mas isso não acaba com os efeitos da hipergamia. As mulheres podem se casar, tanto intrinsecamente e em sua própria mente, e ainda abandonar seu marido porque alguém melhor apareceu. Isso é a hipergamia. Além disso, quando as mulheres buscam um acasalamento de curto e médio prazo, a hipergamia não tem menos força. Eles sempre preferem um macho socialmente mais dominante que conseguem. Isto é frequentemente relativo. A e B são ambos um pouco desengonçados, mas A é mais alfa que B, e já que eu quero alguém agora, eu escolho A. Mas às vezes é mais intrínseco. A e B são ambos um pouco desengonçados, e embora seja um pouco mais alfa, já que eu não preciso transar com alguém agora, eu vou esperar o cara certo. Nem tudo é sobre casamento, é sobre a seleção de parceiros em todas as circunstâncias. O que é, de qualquer forma, o que eu acredito que a manosfera entende por hipergamia. Escoffier faz uma análise perspicaz da hipergamia em uma perspectiva muito mais ampla do que os pesquisadores, aprovados por Susan, na definição feminina, estão dispostos a reconhecer. No lado femicentrado, temos Sui casualmente descartando hipergamia neste contexto como alguma invenção do jogo, e, portanto, uma análise ilegítima. Uma rosa é uma rosa e, como afirmei nos tópicos anteriores, a hipergamia é um termo que deve ter uma definição muito mais ampla quando considerado em contexto com o imperativo feminino e os comportamentos femininos eminentemente observáveis que se manifestam como resultado da influência da hipergamia. O fato de que o termo hipergamia deveria ser tão arbitrariamente limitado em sua definição, e de tal maneira que sirva para deliberadamente confundir uma melhor compreensão dele como um impulso evolutivo na psique feminina diz muito sobre a importância de mantê-lo não compreensível aos homens para o imperativo feminino. É quase irônico que o ego feminino coletivo sequer deva se dignar a reconhecer a hipergamia nos termos em que ela é usada, como na resposta padrão de Susan. A hipergamia afirma que uma mulher procura um homem de status mais elevado do que ela para o casamento. Nada menos, nada mais, obriga o feminino a aceitar, pelo menos a contragosto, que as mulheres estão de fato baseando suas perspectivas de comprometimento de longo prazo em status, conforme definido pelos pesquisadores, e não em algum preceito emocional efêmero de alma gêmea. Deus nos livre que os homens, PhDs ou outros, tenham a temeridade de extrapolar quaisquer implicações sociais, psicológicas ou evolutivas que possam ter influenciado a existência dessa dinâmica da hipergamia. Embora eu não vá argumentar sobre as credenciais dos pesquisadores,
Muitas vezes eu reconheço isso em outras postagens e comentários. Vou, no entanto, argumentar que a interpretação feminina, como a de qualquer pessoa, está sujeita a parcialidades. E, neste caso, esse viés serve ao imperativo feminino em manter a definição de hipergamia de forma tão fechada quanto possível para beneficiar o feminino. Na compreensão evolutiva dos motivadores que influenciam as relações intergênero, haverá termos que descrevem conceitos. AFC, alfa, beta, hipergamia, etc. são todos definidos pelos conceitos que representam. A hipergamia serve bem em uma capacidade muito mais ampla, mas se o imperativo feminino descobrir que essa definição mais ampla ameaça seu propósito, ele a descartará casualmente como ilegítima. A verdadeira questão é: por que esse conceito seria ameaçador para o feminino? Você pode deslegitimar o termo, mas o conceito ainda é a questão operativa. Por que o conceito desse escopo maior do termo é tão ofensivo para uma sociedade femicentrada? A conspiração que não foi. Uma questão que muitos dos meus críticos têm é que, ao expor essas inconsistências, essas convenções sociais operativas e os propósitos latentes por trás delas, minha escrita, na verdade, a maioria da manosfera, parece assumir um tom conspiratório. Eu consigo entender completamente isso, e talvez isso choque alguns leitores, mas eu rejeito grande parte da perspectiva popularizada de MRA, ativistas dos direitos dos homens, a esse respeito. Eu concordo com uma perspectiva de MRA em uma análise racional até certo ponto, mas não há uma grande conspiração, nem um cabal secreto e misterioso promovendo uma percepção negativa da masculinidade, e é exatamente por isso que o que eu descrevo no meu blog é tão difundido. Não precisa haver um grupo unitário de anti-homens empenhados em alguma meta melodramática de dominação mundial, porque esse ideal feminizado já está embutido em nossa socialização. O femicentrismo é nossa consciência social coletiva. Ele não precisa de uma diretoria centralizada porque a mentalidade já está tão instalada e perpetuada pela sociedade como um todo, que se tornou normalizada, tomada como certa e autoperpetuada. CFPS criando CFPS leva a ainda mais CFPS. Esta geração não percebe sua própria parcialidade porque ela foi padronizada, incentivada e reforçada neles e na sociedade ao longo de várias gerações. O que há para questionar, especialmente quando chamar a atenção para a dinâmica da feminização leva à chacota e ao ostracismo? Então, para responder à questão da conspiração, não há uma conspiração de sombras dos Illuminati, e é exatamente isso que faz da feminização o padrão normalizado e ignorado.